Boa noite. É muito agradável estar com vocês hoje à noite. Eu me lembro a última vez que eu preguei nessa igreja, foi durante a assembleia das igrejas batistas dessa região. Eu cheguei e, gente, é sempre um pouco perigoso convidar o estrangeiro a pregar na sua igreja, falar na sua igreja. Você nunca sabe qual bobagem vai sair da boca dele neste momento. Mas eu me lembro que eu fui convidado para ser o orador da assembleia e eu pensei que era quem iria orar. Então eu cheguei pronto para abrir, somente para descobrir que quem iria pregar fui eu. Eu não tive nada preparado, mas Deus teve misericórdia de mim e tudo bem, saiu bem. Então eu tenho memórias quase traumáticas da última vez que eu estava aqui entre vocês. Também eu me lembro do seu pastor quando ele foi meu aluno. Se você queria saber quais foram as notas dele, eu tenho guardado isso por R$50, eu posso informá-los. Ele foi excelente aluno. O que chamou mais atenção foi seu compromisso com Deus. Ele estava num ministério difícil naquele momento, mas ele mostrou muita perseverança, muita fidelidade com a palavra de Deus e o povo de Deus. Então, é um grande privilégio estar com vocês aqui hoje à noite. Quando nós pensamos nas cartas de Paulo, por exemplo, quando eu penso no livro de Romanos, gente, Romanos é uma ceia de 7 pratos. É um livro que trata de todos os assuntos que você pode pensar na teologia. Nós encontramos verdades no livro de Romanos que nós encontramos somente no livro de Romanos. Mas nosso livro hoje à noite não é o Romanos, de fato é um outro livro, o livro de Efésios. E se o livro de Romanos é uma janta de 7 pratos, o livro de Efésios, aquele café da manhã colonial dos alemães, bem gostoso, organizado e alguma coisa que pode muito bem alimentar nossas almas. Quando eu penso no livro de Efésios, eu penso na organização do livro. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na prisão em Roma, foi no ano 61, ele escreveu Efésios junto com Colossenses e Filemão, para mandar para aquelas igrejas na região de Éfeso. E quando ele escreveu essa carta, ele dividiu a carta. Capítulos 1 e 2, capítulos 3 até 6. Ele começa a primeira parte, falando sobre a predestinação de Israel, e como é que os gentios, como é que nós entramos na herança e na riqueza do povo judeu? Porque o judeu pensou, você pode ver no livro de Atos, os judeus pensaram que o gentio nem poderia ser salvo. Era necessário para Deus dar uma visão maravilhosa de um lenço cheio de animais sujos, dizendo para Pedro, levante-se, mate e coma. E como um bom judeu, Pedro olhou para Deus e falou, não, Senhor. Não, Senhor. Se Deus pedir você fazer alguma coisa, uma dica, a resposta correta não é, não, Senhor. E Deus deu essa visão 3 vezes para Pedro, para convencê-lo que do mesmo jeito que o judeu foi proibido de comer aquela comida suja no Antigo Testamento e evitar os gentios, agora a comida foi liberada porque também Deus queria salvar os gentios. E gente, isso foi incrível para o judeu. Então, primeiro ele fala sobre como o gentio como nós temos entrado nas heranças, nas bênçãos dos judeus. A segunda parte, ele começa em capítulo 3 com a predestinação de Paulo. Como ele foi predestinado, eleito e escolhido para ser o apóstolo aos gentios. E como o ministério dele estava abençoando os gentios através da mensagem de salvação.
Voltando para capítulo 1, depois de falar sobre a predestinação do judeu e como o gentio entrou na herança dos judeus, ele deu uma oração. A oração dele em capítulo 1 é uma oração para Deus abrir os olhos do gentio, para o gentio entender o milagre da sua salvação. O milagre da sua salvação. Para nós, o milagre é quando o judeu for salvo. Mas naquela época, o milagre foi como o gentio foi salvo. Para nós somos tão acostumados. Nós temos ouvido o evangelho tantas vezes. Nós temos visto tantos gentios aceitando Jesus Cristo, que para nós o gentio ser salvo é coisa cotidiana. É coisa fácil. Mas nessa oração em capítulo 1, Paulo está orando para Deus abrir nossos olhos, para que nós pudéssemos entender o milagre que gente ruim como nós podemos ser salvos. Que não foi fácil não. E ele termina essa oração dando culto e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele foi elevado para o céu e agora ele está governando sobre todo o universo e merece toda a honra e toda a glória. A oração de Efésios 1, dando glória a Deus pelo milagre da salvação do gentio. Quando nós olhamos para o capítulo 3, depois de falar sobre a predestinação de Paulo, ele também deu uma oração. Mas dessa vez ele não está orando para o gentio entender o milagre da salvação dele. Ele está orando para o gentio entender o milagre que Deus queria fazer em nossas vidas todos os dias. Se vocês pudessem abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 3, começando o versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe um nome toda a família, nos céus e na terra. Qual é a família de Deus que Ele tem lá nos céus? Os anjos também são chamados de filhos de Deus. Deus tem sua família celestial e Deus tem sua família aqui na terra. E Deus é o Pai de ambos. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E olha só, gente, esta trocadilho que ele faz aqui. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Como você pode conhecer alguma coisa que excede todo conhecimento? Porque quando o amor de Deus está fluindo em nossas vidas, quando Deus está nos dando o poder para amar seu chefe, amar seu marido quando ele for complicado, sua esposa quando ela está sendo como esposa. Quando nós estamos passando por todas as dificuldades e nós oramos para Deus nos encher com seu Espírito Santo, para que nós possamos andar em comunhão com Jesus Cristo, e Ele enche nossos corações com amor fluindo em nós, nós nem podemos explicar como nós podemos orar. Amar. A única coisa que nós sabemos é que o amor de Deus está fluindo em nós. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, como ele terminou a oração em capítulo 1, com aquele elogio, aquele louvor de Jesus Cristo, ele termina agora essa oração louvando e cultuando o Deus Pai.
Olha como ele terminou em versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, e para todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Em capítulo 1, o milagre é a salvação do gentio. Agora em capítulo 3, o milagre é como Deus quer transformar nossas vidas. Gente, todos nós temos desafios. Todos nós temos desafios. Eu tenho 58 anos de vida. Eu aceitei Jesus Cristo. Nem me lembro quando eu aceitei Jesus Cristo. Me lembro fazendo minha profissão de fé quando eu tinha 6 anos de idade e fui batizado 2 semanas depois. Então eu estou andando com Jesus Cristo 52 anos. Mas eu quero que você saiba, eu tenho minhas dificuldades. Eu tenho minhas provas. Às vezes, eu luto muito com depressão. Sentindo desanimado com as falhas na minha vida. Eu tenho um pecado predileto. E, gente, é uma vergonha confessar meus pecados aqui. Não é a pornografia, não é a bebida, não é a maconha. É pão de queijo. E eu sou casado com uma mulher alemã que sabe cozinhar pra caramba. E, gente, nós brincamos com isso, mas eu quero dizer alguma coisa. O pecado domina a vida da gente. E não importa qual é seu pecado. Se você abriu a porta, você se torna um escravo do pecado. E quando eu falo sobre a comida, gente, isso não é brincadeira para mim. Todos os dias eu preciso confiar na graça de Deus e no poder do Espírito Santo para me dar o poder para dizer: Diane, não quero mais. Todos os dias eu preciso confiar nele. Não sei quais são as dificuldades nas suas vidas. Eu não sei quais são as tentações. Eu não sei de que você é o escravo hoje. Mas eu sei disso. Não há nenhuma pessoa aqui neste auditório que não é um pecador. E a promessa de Deus é que o poder de Deus é maior do que o poder do pecado. E Paulo estava orando para Deus abrir os olhos de nosso coração para que nós pudéssemos entender como liberar o poder do Espírito Santo através da fé, de confiar em Deus, para que Ele pudesse controlar nossa natureza pecaminosa, transformar nossas vidas e fazer o milagre de uma vida santificada. E depois de explicar o poder de Deus para transformar nossas vidas, Paulo começa em capítulo 4 com as aplicações. Como é que nós precisamos aplicar o poder de Deus em nossas vidas? Talvez você poderia pensar que ele iria começar com as mentiras, ou o roubo, a fornicação, os pecados horrorosos. Mas a primeira aplicação não tem nada a ver com superar aquele tipo de pecado. Olhe como ele começa em capítulo 4, aplicando a verdade do poder de Deus em nossas vidas. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Qual é a sua vocação? Filho de Deus. Filho de Deus. E Deus quer que você age como alguém que merece o título de Deus olhar para você e dizer: este é meu filho. Essa é minha filha. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo não sabia nada de diversidade. Paulo não sabia nada de cada pessoa que tem suas próprias ideias sobre as verdades teológicas. Para Paulo, ou você é portadora da teologia apostólica, ou você é herege criando divisões na igreja. A primeira aplicação que ele nos deu para essa graça maravilhosa que nós temos recebido é que nós precisamos manter a união da igreja, custe o que custar. Se isso significa que eu preciso ficar humilde, e por que humilde? Eu sei como funciona a igreja. Eu era pastor de 3 igrejas nos Estados Unidos. Me lembro o dia quando 2 irmãs entraram na minha sala, quase arrancando cabelos. Gritando, brigando sobre o quê? A cor das cortinas no berçário. Pastor, você vai resolver. De jeito nenhum. E entrar entre 2 leonas assim. E vocês sabem qual é a dificuldade com a Igreja Batista brasileira? Achamos. Gente, existe uma cidade em Minas Gerais que tem 8 igrejas batistas. Cada o fruto de divisão e racha na igreja. Quando eu era pastor em Roraima, houve pastores que atravessaram a rua para não encontrar outro pastor batista. E vocês sabem de onde veio essa atitude tão queixosa entre vocês, batistas brasileiros? Sim, nós, americanos. Porque nossas igrejas são iguais. Me lembro uma vez, pastor Fernando Leite falou comigo: Mark, vocês americanos fazem me lembrar daquele versículo que Jesus falou: vocês, escribas, atravessam rio e mar e deserto para fazer discípulos 2 vezes mais os filhos de Satanás que vocês. Muito obrigado, pastor. Gostei. Mas de uma forma, não duvido. Não duvido que nós trouxemos nossos problemas junto em nossas malas com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas divisões nós temos na Igreja Batista, na Convenção Batista hoje em dia. E aquela coisa que deveria unificar nossas igrejas é a teologia. Gente, a teologia não divide. A teologia reúne. E nós precisamos humildemente nos submeter à palavra de Deus e aceitar o que a palavra de Deus fala, mesmo que não gostemos. Você sabe que existem versículos na Bíblia hoje que nem ouso de ler numa igreja batista, porque vai provocar uma briga. E a dificuldade em não entender o versículo. O problema com a Bíblia não é que a Bíblia é difícil para entender. O problema é que entendemos demais o que está dizendo e não queremos viver daquele jeito. O que a Bíblia fala sobre o divórcio? O que a Bíblia fala sobre o homossexualismo? Gente, aqueles versículos são tão claros que se nós tivéssemos versículos tão claros sobre cerveja, ficaríamos muito felizes. Porque, infelizmente, a Bíblia não é tão clara sobre aquele assunto. Mas nós, batistas americanos, ensinamos a vocês, brasileiros, que não podemos beber essas coisas. E vocês não bebem. Mas o problema é, nós somos chamados para sacrificar nosso egoísmo e seguir a doutrina apostólica. Nós precisamos guardar a união
de nossas igrejas. Mas para que isso aconteça, olhe o que mais Deus tem feito para nós. Versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. O que é essa graça? O que é essa graça aqui? Paulo usa essa palavra graça, neste contexto, de uma forma muito específica. Por exemplo, nós podemos ver qual foi a graça que Paulo recebeu. Abrem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, começando no versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora vamos pular para o versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos, isso é Paulo usando o plural de autor, recebemos graça. Qual graça? E apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A graça de Paulo era ser apóstolo. A graça significa seu ministério. A graça de Paulo era ser o apóstolo aos gentios. E nós podemos ver isso agora. Vamos para Romanos capítulo 15. Começando com o versículo 15. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser o ministro de Jesus Cristo para os gentios. Qual foi a graça de Paulo? Ser apóstolo. E Paulo está escrevendo em Efésios capítulo 4 que cada um de vocês recebeu uma graça. Cada um de vocês, Deus está chamando você para exercer seu ministério. E Ele chama isso de graça, porque o único jeito que você pode exercer seu ministério é através da graça do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Posso fazer uma pergunta? Qual é a sua graça? Qual é seu ministério? Como é que Deus está usando você para abençoar as demais pessoas? Como é que Deus está usando você para fortalecer e crescer essa igreja? É possível que você nem sabe qual é a sua graça. E se você souber que você não sabe utilizar, isso não é o problema. Paulo vai tratar como Deus trata este problema daqui a um pouco. Mas em primeiro instante, reconheça. Deus está querendo usar você para abençoar outras pessoas. E para que você possa fazer isso, Ele lhe deu uma graça. E a expectativa de Deus é que você vai utilizar sua graça para servi-lo. Mas ele continua, versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 9. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O que ele está dizendo aqui? Nós aprendemos em vários livros na Bíblia, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas aqui, que quando Cristo morreu, Ele não foi para o céu, Ele foi para o Sheol. E conforme as Escrituras, Sheol está nos lugares mais profundos da terra. Você tem um lugar de bênção,
onde os santos do Antigo Testamento estavam. Você tem o lugar de tormento, se lembra da história de Lázaro e o rico? E o rico foi para o lugar de tormento. E entre os dois tem um abismo. O que está no abismo? Os anjos mais violentos e horrorosos que seriam soltos no fim dos tempos. É por isso que Lázaro não poderia passar pelo abismo para chegar a dar um conforto ao rico. Ninguém passa por aquele abismo. E a Bíblia fala que Jesus Cristo desceu. Ele desceu ao abismo, ao Tartarós, para anunciar sua vitória. Que ele venceu os propósitos daqueles anjos. Depois, ele pegou todos os santos do Antigo Testamento que não tiveram o privilégio de ir para o céu, porque seus pecados foram cobertos, mas não pagos. E ele pegou os santos do Antigo Testamento junto com seu sangue, e Hebreus 9 fala que Jesus Cristo foi para o céu e ele colocou seu sangue no templo que está no céu, abrindo o caminho para que todos nós, no dia que nós morramos, possamos ir para o céu e entrar na presença de Deus. Mas quando ele subiu, a imagem é aquele conquistador, aquele campeão de futebol que está passando no meio das pessoas e ele está jogando presentes para pessoas. Jesus subindo para o céu, jogando presentes para nós. E o presente de Deus para você é seu ministério. E não somente isso, você mesmo é o presente de Deus para essa igreja. Olhe como ele continuou em versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. No exército, nós temos os oficiais. General, coronel, major, capitão, tenente, sargento, nojento, coisa assim. E depois você tem os soldados. Quem faz a maior parte do trabalho no exército? É o coronel? É o soldado. É o soldado. Imagine um soldado dizendo para o major: eu não vou para a guerra não. É você, este é seu trabalho, major, não é meu. Isso não vai sair bem não. Deus tem colocado na igreja ministérios para equipar os santos para a obra do ministério. Apóstolos e profetas tiveram o ministério revelatório. Evangelistas, pastores e mestres têm o ministério de exposição. Os apóstolos revelaram a palavra de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, se alguém queria queixar o que eu estou escrevendo para vocês, reconheça que o que eu estou escrevendo a vocês é palavra do Senhor. Se você ignorar minhas palavras, Deus vai ignorar suas. Próxima vez que você está querendo orar a Deus, mas no seu coração você tem rejeitado o que a Bíblia fala, a resposta de Deus é: você rejeitou minha palavra, você não quis me ouvir, eu nem estou ouvindo você. Deus revelou sua palavra através dos apóstolos e através de profetas. Mas chegou um momento quando, como o Velho Testamento fechou e não houve mais profecias, o Novo Testamento fechou e hoje em dia não tem mais profecias. Maior marca de alguém que é profeta falso hoje é que fala que é profeta. Mas no lugar dos apóstolos, Deus colocou os evangelistas. Como Marcos,
como Timóteo. Se lembra que Paulo escreveu para Timóteo? Cumpra seu ministério de evangelista. E Paulo nunca falou com Timóteo para profetizar a palavra. Ele falou o quê? Pregue a palavra. Aquela palavra que você recebeu, pregue essas coisas. Leia a palavra de Deus na sua igreja. Ou os Bagbies, se vocês conhecem a história dos batistas aqui no Brasil, eu espero que vocês conheçam. O Solomon Ginsburg, eles não foram apóstolos, eles foram evangelistas. Quem consagrou os primeiros pastores aqui no Brasil? Os missionários. Mas logo depois, quem assumiu a liderança da igreja? Pastores e mestres. Pastor sobre a igreja, mestres como eu, dentro da igreja, servindo os pastores, ajudando os pastores. Quando eu recebi o convite por pastor Valdir para pregar nessa igreja, eu fiz a pergunta: como é que eu posso ministrar a palavra de Deus entre o seu povo? Como é que eu, o mestre, como é que eu posso colaborar com o que você como pastor está vendo que sua igreja precisa? Então, nós temos apóstolos e profetas que não existem mais aqui na terra, evangelistas e pastores, e o último na lista, o cabo como eu, os mestres. Mas nossa função não é fazer a obra do ministério. Nossa função é equipar você para você fazer seu ministério. Não seja enganado. Deus tem um ministério para você. Deus tem um ministério para você. E a expectativa de Deus é que você vai levar isso a sério e você vai buscar o rosto de Deus para você descobrir qual é sua graça. Qual é seu dom espiritual? Como é que Deus quer usar você para abençoar os outros? Para abençoar os outros. E sempre a pessoa fala comigo, mas eu não sei como fazer. Gente, o que é que ele escreveu? Nossa função é treinar você para fazer seu ministério. Você não aceita um cabo no exército e você não dá treinamento para ele, somente joga uma mochila e fardo e fuzil nas mãos dele e manda ele fazer seu trabalho. Vai ser um desastre. Nós estamos aqui para equipar você, para que você pudesse cumprir sua função. E quando o corpo de Cristo está funcionando, quando nós, a liderança, estamos cumprindo nossa função de equipar os santos, e uma vez que os santos, unidos pela teologia apostólica, fortalecidos pelo Espírito Santo, andando em humildade. Uma vez que a igreja está assim, gente, não tem limites. Não tem limites. Mas o produto final é o quê? Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que significa conseguir essa plenitude da medida de Cristo? Significa que quando alguém entra nessa igreja, aquela pessoa vai enxergar Jesus Cristo nessa igreja. Que quando os seus colegas no seu trabalho estão na sua presença, eles podem cheirar aquele cheiro maravilhoso da vida de Jesus Cristo. Para que quando nós estamos olhando aos nossos casamentos, nós podemos ver homem e mulher num relacionamento tão precioso quanto Jesus Cristo tem com sua igreja e a igreja tem com Jesus Cristo. Para que nós chegamos na plenitude de Jesus Cristo em nossas vidas.
O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A marca de um crente imaduro, infantil, é que cada onda de teologia que passa pela igreja, ele vai lá. Me lembro quando eu estava trabalhando com a junta de Richmond lá no estado do Rio Grande do Sul. E eu era muito amigo com o diretor executivo do estado de Santa Catarina. E gente, veio o G12, espantando demônios, chacoalhando, correntes, batendo panelas, fazendo retiros maravilhosos, mas não posso dizer o que é. Pessoas sendo dominadas por seus pastores, como está acontecendo em alguns movimentos de igrejas em células hoje, onde o povo se torna o escravo do discipulador. 80% de nossas igrejas batistas em Santa Catarina entraram no G12. Como? Pastor Geraldo, que era o diretor executivo, falou: nós podemos saber muito bem quem foi discipulado e quem não foi discipulado, por quem foi embora e quem ficou. Gente, nós temos um problema na Igreja Batista hoje. Passa uma moda. Passa alguma coisa e nós perdemos igrejas correndo atrás de heresias que violam a palavra de Deus. Pessoas caindo na mão de homens espertos, gananciosos. E, gente, eu quero dizer alguma coisa que mostra um pouco falta de misericórdia. As pessoas têm a igreja que merecem. Essas pessoas que vão para a igreja onde o pastor somente quer o dinheiro deles, que somente faz 3 ofertas durante o culto, que a mensagem dele sempre termina com me dá seu dinheiro, e depois as pessoas ficam pobres porque têm dado todo o seu dinheiro ao pastor. Mas você quer saber alguma coisa? Eles se merecem. Porque eles estão dando dinheiro ao pastor? Porque querem ficar ricos. É um ganancioso enganando outro ganancioso. Eles se merecem. Eles se merecem. Agora, nós somos chamados no Novo Testamento para sacrificar nossos bens pelo progresso do Evangelho. A gente é um pastor que tem já 7 casas, 3 carros. Você acha que Deus está por trás disso? O que pode nos proteger dessas ondas, desses pastores sem ética, é a palavra do Senhor. Quem conhece, escapa. Quem conhece, escapa. Versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui nós temos uma receita perfeita para uma igreja. As juntas somos nós líderes. Nós somos os tendões. Nós estamos dando conectividade entre a membresia. Nós estamos colaborando os esforços. Mas, gente, vocês são o corpo. Vocês são o corpo de Cristo.
Você sabe que no seu corpo físico não existe nenhum órgão que não tem sua função. Não tem nenhum ossinho no seu corpo que não foi criado por Deus que não tem sua função. Quando nós temos um órgão, um membro de nossos corpos que não funciona, que está inerte, estamos doentes. Ou pior ainda, quando um órgão começa a comer todo o corpo, é um câncer. E nós temos membros da igreja que são um câncer na igreja. Exigem a atenção de todos. Querem ser em primeiro lugar. Querem se colocar na frente da igreja. Estão querendo ser servidos, mas não querem servir. Gente assim é um câncer na igreja. Mas graças a Deus nós servimos um Deus que cura o câncer. Eu não estou falando sobre câncer de células. Estou falando sobre nosso egoísmo. Nosso egoísmo. O que eu mais quero para essa igreja é que você seja uma igreja onde alguém pode entrar e cheirar a presença de Jesus Cristo aqui. Porque todos nós estamos seguindo a teologia apostólica que nós encontramos na palavra de Deus, que somos batistas de verdade. Batistas para quem na Bíblia é nossa única regra de fé e prática, sem mescla de erro, conforme a nossa declaração doutrinária. Que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Que o fruto do Espírito Santo, você pode cheirar no ar, o amor, a paz, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Que as pessoas enchem essa igreja, porque aqui o corpo de Cristo funciona. Oremos. Senhor, eu não conheço essa igreja, eu não conheço essas pessoas. É possível que todos os membros aqui estão funcionando, que todos eles estão andando pelo poder do Espírito Santo, obedecendo a palavra apostólica, sendo equipados por seus pastores e mestres aqui nessa igreja. E se eu estou pregando a mensagem errada para edificar essa igreja, eu peço perdão. Mas por outro lado, Senhor, eu posso dizer com lágrimas, eu amo a Convenção Batista Brasileira. Eu amo as igrejas da Convenção Batista Brasileira e seus pastores. E o que eu mais desejo para essa igreja, Pai, é que o brilho da santidade de Deus esteja aqui. Que o cheiro de vida possa encher suas vidas. Que cada membro funcione. Pai, ajude essa igreja para conquistar Campinas. Não pela Convenção Batista Brasileira, mas pelo reino de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele receba toda honra e glória. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus.